Olá, este é o Por Dentro da Política e eu vou conversar com o deputado Aldo Demarque, do Democratas. Muito bem-vindo ao estúdio da TV Assembleia mais uma vez, deputado. Eu que agradeço, e todas as vezes que nós temos a oportunidade de estar à frente da Câmara da Alesp, é evidente que eu estou adentrando aos lares lá da minha região, dos meus amigos que um dia confiaram o seu voto para que eu estivesse aqui representando aquela região de Rio Claro, a região lá de Piracicaba, de Limeira, de Araras, São Carlos, aqui no Parlamento Paulista. E devo dizer que é uma alegria muito grande, já estou no 5º mandato, né? E estamos aí, evidente, lutando para o desenvolvimento da nossa região e principalmente para alguma das causas que nós temos convicção de que é o melhor para o cidadão, principalmente para o paulistano e os paulistas também. Então nós estamos aqui para interagir com todos aqueles que nos assistem nesse momento. Deputado Aldo Demarque, o que falar sobre agricultura familiar, uma das bandeiras de seu mandato? Eu tenho a sua página pessoal para quem quiser também conhecer um pouco mais desses 5 mandatos e esse trabalho que está sendo feito. Mas agricultura familiar, agricultura orgânica, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre as teses e como trazê-las para esta Casa de Leis, não só para a tribuna, mas também projetos e leis. Olha, nós temos um projeto já em vigor de 2002, aprovado em 2007, onde institui o programa, né, autoriza o governo, o executivo, a instituir um programa de incentivo para todos aqueles que, enfim, estão produzindo os alimentos para chegar à mesa de todos nós através da agricultura natural, através da agricultura orgânica. E quando nós falamos em agricultura familiar, é porque nós temos convicção de que, primeiro, com o advento aí das pessoas que receberam uma área na zona rural, através dos assentamentos, a melhor forma para eles produzirem e ficarem no campo, né, é sem dúvida nenhuma com incentivos e com informações sobre quanto é importante você sair da agricultura convencional e praticar a agricultura orgânica e a agricultura natural, que é aquela agricultura onde você tem uma isenção total dos agrotóxicos, você tem um cultivo de alimentos mais saudáveis, né? E hoje o que nós procuramos, evidentemente, é a saúde. E saúde você já começa, vamos dizer assim, pela alimentação. Então o nosso incentivo aqui na Assembleia Legislativa não é apenas de instrumentos legais, mas também de uma frente parlamentar, que eu divido com a minha colega Ana do Carmo, para incentivar e trazer aqui os agricultores familiares para passar a eles essas informações. Enfim, nós entendemos por convicção que é a melhor forma para você ter os seus rendimentos e você levar uma alimentação saudável à mesa de todos os paulistas. Como romper uma cultura? As pessoas vão ao supermercado e até encontram rotulados os alimentos orgânicos, mas muitas vezes são até mais caros do que os alimentos, digamos, que são vendidos livremente aí nas feiras ou supermercados. Por que o orgânico é mais caro? Ele não tem escala, já que ele economiza não usando o agrotóxico, o defensivo, por que essa economia não é repassada no produto final, deputado? Você falou certo, é uma economia de escala, certo? Como você produz pouco, como você, enfim, não tem tanto incentivo também, né, para se produzir mais, nós estamos recebendo através desses movimentos, não só no parlamento, estaduais, mas também no Congresso Nacional. Nós sabemos que tem lá uma autorização legislativa para que as merendas escolares elas consumam mínimo 30%. No mínimo 30% das compras locais. Das compras locais, você pode comprar 30% para você atender aí nas merendas escolares. Porque o problema de quem produz isso em pequena escala, em primeiro lugar,
é um problema de você chegar mais rápido ao consumo, Ou aos seja, consumidores. A logística, o frete... É muito dispendioso. E muitas vezes pela própria quantidade, né? Se você tem, por exemplo, 14 toneladas, 20 toneladas para ser transportado, você, por unidade, você tem um preço bem menor do que se você for transportar 200 quilos, né? Isso. Então, o incentivo vem vindo aos poucos. E essa questão, por exemplo, de que é mais caro, também um pouco relativo, certo? Sim. Se você produzir, dependendo também dos produtos que você produzir, se estiver muito próximo também da onde vai ser consumido, você pode ter certeza absoluta que ele não chega a tanto, né? Sim. O grande problema ainda é a logística. É a logística. É a maneira como se disponibiliza esse alimento na gôndola, ou seja, se ele tiver que viajar 200, 300 quilômetros, ele vai chegar mais caro aqui. É inviável. É inviável. E aí o transporte come, vamos dizer assim, ele custa muito mais caro do que o próprio produto, né? Então nós incentivamos aqui na capital, por exemplo, nós temos lá na Água Branca, né? Sim. Uma feira onde vende esses produtos, que é cada vez mais concorrido, né? Sim, mas é um endereço já certo, vamos dizer, entre 900 feiras que acontecem na cidade de São Paulo, algumas orgânicas, algumas dezenas delas, mas ainda poucas, incipiente ainda o movimento em se tratando da necessidade, da fome das pessoas. Então, e nós tivemos agora na nossa frente parlamentar uma reunião, esse mês que passou, em maio, onde nós trouxemos para discussão os prefeitos, os vereadores, né? E o que nós tivemos aí incentivando os prefeitos, né? Para que realmente deem apoio, né? Introduzindo esses produtos na merenda escolar, né? Dos seus municípios. Nós também fizemos um apelo, porque aqui do lado da Assembleia Legislativa, no Ibirapuera, também tinha uma feira que eles estão querendo retirar, a Prefeitura de São Paulo está querendo retirar eu não sei que não estão dando a licença para que eles continuem. Nós fizemos um apelo também para que incentive, para que você tenha, não apenas na Água Branca, mas aqui também no Ibirapuera, você tenha também esse ponto de venda para escoamento dessa produção. Mas, deputado, se a dificuldade é justamente a logística, embora haja essa possibilidade de compras locais, as prefeituras comprando até 30% do produtor local, como estabelecer, digamos, uma escala para que esses produtos fiquem mais baratos e se equiparem aos alimentos convencionais? Senão, nunca chega a escala e ele sempre fica mais caro, e mais caro não é comprado, é perdido, desperdiçado e acaba... faltando na mesa de nós brasileiros paulistas, deputado? Olha, na verdade, toda prefeitura ela tem um departamento ou uma secretaria da agricultura que fica mais próximo do homem do campo, principalmente hoje nas regiões onde tem assentamentos. Se ele não tiver um incentivo, se ele não tiver um apoio do poder público, fica muito difícil para ele mesmo, inclusive com orientações técnicas, né? Isso é que nós precisamos entender. Então, quando a minha lei fala de incentivos à produção de orgânicos, né, na agricultura, é justamente para que o poder público dê uma assistência, assista melhor esses produtores. Em primeiro lugar, porque eles vão levar para a cidade, né, para o consumo, produtos saudáveis. Depois você fala, olha, o produto é mais caro. Inicialmente, fazendo uma análise grosseira, pode ser que sim, mas pode ter certeza que você vai deixar de gastar na conta da farmácia, né, por conta da doença, você vai gastar muito menos, né? E outra coisa, nós estamos contribuindo para você viver uma vida saudável e uma longevidade, né? Todo mundo gostaria de viver mais, né? Então, na minha opinião, essa logística é importante, mas o poder público não pode desamparar esses produtores. Viver mais e viver melhor, com dignidade, não é, deputado? Isso é importante. Mas o que falar também deste produtor que é fixado na terra, se verificou
durante muitos anos, décadas aqui no Brasil, um processo de migração para os grandes centros que ainda acontece. Mas como fixar esse produtor no campo? Haja vista que o campo também, principalmente a questão das commodities, quem está em São Paulo conhece bem a região, o deputado falou, Rio Claro, Piracicaba, parece um mar de cana. Como falar em agricultura orgânica e familiar quando se está cercado por um mar de cana, deputado? Olha, eu posso garantir para você, Jorge, que existem muitas, mas muitas propriedades pequenas ainda, que realmente é o sustento familiar, né? Sim. São 5 hectares, 10 hectares no máximo, aonde também os usineiros, sim, aqueles que fazem o plantio de cana, não interessam, porque a área é muito pequena. Sim. Então, é nessas áreas é que nós, vamos dizer, temos aqueles que fazem a atividade familiar, que fazem a atividade da produção natural, da produção orgânica. Agora, o que fica bem claro é que lá, pelo menos, no interior, isso é de pai para filho, né? Essa cultura, sim, esse hábito. Tem muita gente, por exemplo, que frequenta, inclusive, as escolas que estão na zona rural e não querem ir e não se dão bem com o que está se vendo na área urbana. Não estou falando aquele que mora muito próximo das cidades, mas aqueles que moram mais distantes, eles não querem sair de lá. E nós precisamos realmente levar energia, levar televisão, para que ele tenha as informações e tenham também qualidade de vida lá onde eles vivem. Então, os assentamentos mesmo, que nós temos vários assentamentos lá, muitas vezes você leva o assentado para uma aventura. Você precisa, sim, tomar cuidado de não fazer lá uma favela rural. Claro. É isso? Então, sim, eu tenho trabalhado muito com a ITESP, que tem dado uma força muito grande, perfurando poços artesianos para levar água lá para os, sim, assentamentos, energia elétrica, levar energia elétrica. Saneamento, que é importante. Saneamento, que é importante. Então, você tem que dar condições, porque se você não der condições, você vai realmente favelar o campo, que não é uma boa, né? Sim. Questão da produtividade também, assistência técnica, isso é importante para esse produtor familiar, porque ele não tem condição de competir com um grande produtor, deputado. Mas é o que eu estou dizendo. Todas as prefeituras têm lá o seu departamento, principalmente no interior. Sim. Nós temos as secretarias de agricultura, os departamentos, se não for secretarias, são departamentos da agricultura, que devem dar assistência a esse pessoal do campo. E eu tenho visto lá, pelo menos na minha região, tem funcionado muito. As casas da agricultura dando um apoio, isso vem do Estado. Juntamente em convênio com os municípios, dão uma assistência fantástica. E se você leva essa orientação, se você der, vamos dizer assim, essa assistência técnica, a produtividade vai aumentar, certo? Sim. Ele vai, evidentemente, melhorar a sua renda, né? Porque não é só para ele se alimentar, também para ele se alimentar, claro, né? Porque ainda não é bem como aquele tempo, né? Que o cidadão só ia para a cidade para comprar o sal, né? E o querosene. E o querosene. O resto era tudo produzido ali. Era tudo produzido ali. Hoje não, infelizmente, nós temos os supérfluos também, que até, sim, quem mora no campo gosta de levar para... Mas eu devo dizer que a grande maioria, pode dizer mais de 60% da sua alimentação é produzida ali na sua propriedade. Então ele precisa realmente ter um incentivo. E eu vou dizer para você, viu, Jorge? Eu não falo isso por retórica barata nem nada. Eu, há 30 anos atrás, eu fui prefeito de Rio Claro, da minha cidade. E eu fiz um convênio há 30 anos, não muito, posso lhe garantir para você, eu não tinha muita convicção quando falaram para mim do orgânico e do natural há 30 anos atrás. Porque estava chegando aqui os agrotóxicos, né? Mas eu fiz um convênio com um grupo, uma associação que existe até hoje, a Fundação Mokichi Okada. Eu fiz um convênio para eles utilizarem uma gleba da prefeitura para produzir orgânico. E hoje, com isso, nós temos em Rio Claro, Ipeúna, ali naquela região, o maior centro de pesquisa da agricultura natural, da Fundação Mokichi Okada. Isso, evidentemente, uma iniciativa de 30 anos atrás, quando nem eu acreditava muito. Mas hoje, com esse centro lá, e que recebe muita gente, sim, nesse centro. Pesquisa que pode ser replicada para outros municípios. Exatamente.
Então não é vamos dizer assim, algo que está sendo feito hoje aleatoriamente ou pouco. Hoje está se fazendo isso baseado em tecnologia, né, comprovada e científica, Sim. e que realmente dá o resultado. O que nós estamos ainda, estou falando de coisa de 30 anos atrás, mas nós estamos aí a coisa de menos de 10 anos entrando nessa atividade aí com um pouco mais de confiança. Se eu por dentro da política, estou conversando com o deputado Aldo Demarque do Democratas, mas deputado, como superar também a cultura consumista, principalmente do alimento industrializado, o alimento processado? Eu digo isso, a gente está falando do alimento orgânico, saudável, e do outro lado o alimento do micro-ondas, aquele que já vem pronto, congelado. Como, digamos, conciliar o interesse do consumidor ávido por novidades, cores, sabores e tempo útil, deputado, tempo de vida? Você tocou num ponto, e você mudar o hábito é complicado. E eu não acredito, não sei, nós, na minha idade, se tentar mudar é bem difícil. Mas eu acredito o seguinte, eu tenho um projeto de lei aprovado, onde você autoriza a horta nas escolas. Sim. E que, felizmente, a nossa primeira-dama, a dona Lu Alckmin, ela abraçou a causa, está fazendo esses convênios nas escolas estaduais, juntamente com as prefeituras. Por que isso aí? Eu, por exemplo, não sei, mas eu fui na escola, eu mexia na terra. Eu plantava, tinha horta nas escolas quando eu fiz lá em Rio Claro. Que inclusive ajudava a merenda escolar, né? Ajudava a merenda escolar, mas eu não via a hora que aquela cenourinha, eu ia lá descobrir para ver se ela já estava no ponto para me levar para minha mãe fazer. E eu sabia, porque aquilo lá era um laboratório hoje. Você lá na horta, você sabe os valores nutritivos de cada coisa que você está plantando. É um laboratório daquilo que você vê dentro da sala de aula. Inclusive a noção do desperdício, muito se perde em termos de alimentos. Porque hoje as crianças, nós temos aí um mal, né, que é a doença da obesidade, nós temos aí 30% das crianças atingidas por isso aí. Mas por quê? Ela tem culpa? Não. Ela conhece só e tão somente o que está na gôndola do supermercado, as guloseimas que não têm valor nutritivo nenhum, a não ser calóricos. Então é evidente que se ela se habitua àquilo, ela é evidente que vai fazer com que seu peso, não é muscular, mas de gordura vai aumentar. Então, se você leva esse programa para as crianças lá, já na sua tenra idade, vamos dizer assim, mexer com a terra e ter a noção e o conhecimento dos valores nutritivos daquilo que ela está plantando, você muda o hábito automaticamente, sem palavras, né? É um convencimento da própria criança, né? Então, é por isso que esse projeto eu estou com muita confiança, porque ele está se expandindo. Essa instituição, essa fundação aí, ela está trabalhando em várias escolas aqui na capital, levando esse conhecimento da horta nas escolas, a horta familiar, que é a Fundação Mokichi Okada, está levando isso aí, tem convênios com algumas escolas estaduais. Então eu acredito que você possa mudar. Talvez você não muda numa geração, você muda em 2 gerações, mas você vai mudar o hábito, né? Da mesma forma que nós entramos nesse vício de ir lá no supermercado e só ficar vendo aquilo que não tem valor nutritivo nenhum. Pelo contrário, aquelas guloseimas que só têm valores calóricos. Deputado, ainda sobre o alimento orgânico e o valor nutricional desse alimento. As pessoas também estão acostumadas a comprar o alimento convencional pelo peso, pela beleza. Um tomate orgânico, miudinho às vezes, e o outro tomate do lado, resplandecente, com tanto brilho, com aquela massa, com aquele peso. As pessoas, na verdade, quando vão fazer as suas compras, quando vão fazer a feira, também não estão de olho nesta beleza externa do alimento, e nesse ponto o orgânico, às vezes, não o seduz? É o ditado, né? A beleza só não... Né? É uma propaganda enganosa, na minha opinião. A hora que você olha, é evidente que você compara, né? Porque aquilo que não tem o defensivo agrícola, né? Que muitas vezes, vamos dizer assim... Eu acho até interessante um registro que eu vou fazer aqui. Eu estive na Ilha da Madeira, em Portugal. A Ilha da Madeira deve ser, não tem lugar no mundo que se produza os melhores frutos, bonitos, sim, saborosos, né? Aí eu vi aquilo, procurei saber,
Passei lá por um lugar, aí o gajo lá falou, você sabe o que é aquela indústria lá? Eu falei, não. Ele falou assim, aquilo ali é uma indústria de moscas. Eu falei, indústria de mosca? Ele falou, ali se produz moscas que no começo do ano se solta essas moscas de avião para que elas façam a defesa, né, daqueles insetos e tal que vão atingir as frutas. Então, há uma defesa natural, sim, entendeu? Uma cadeia. Você não precisa, lá eles não usam defensivo. O que nós poderíamos perfeitamente é justamente utilizar esse tipo de tecnologia, não é? Sim. É um defensivo natural das coisas, né? E as frutas deles são lindas, maravilhosas, gostosas, né? Mas existe uma defesa biológica natural, que a natureza realmente ela não pode ser agredida, né? Então, muitas vezes quando você vê numa gôndola uma coisa muito bonita, você pode ter certeza que você está levando enganado aquilo para a sua saúde. Às vezes aquela coisa mais mirradinha, mais ali, ela é muito mais saudável do que aquela beleza toda. Quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho da Fundação Mokichi Okada, nós temos na tela aqui, inclusive, as áreas de atuação e projetos. Mas, deputado, fora o mandato, mais o trabalho desta Casa de Leis, uma das discussões que se coloca pela oportunidade da discussão do orçamento para 2015 é o aumento dos recursos para a pasta da agricultura, que parece que no passado já chegou a mais de 1% do orçamento e hoje está pouco mais de 0,5%. É possível, com esse recurso, disseminar, espalhar a agricultura orgânica e familiar por todo esse grande estado de São Paulo? É evidente que eu tenho que afirmar que não, mas eu posso dizer, dentro desse assunto que nós estamos aqui, e com a constituição da Frente Parlamentar, foi o primeiro ano que nós conseguimos, através da frente, colocar no orçamento do Estado de São Paulo um valor de 35 milhões de reais para a agricultura orgânica. É evidentemente que você, para utilizar isso, tem que haver comprovações que realmente você está produzindo dentro das técnicas ambientais, orgânicas, e principalmente nos centros de pesquisa científica para isso. Mas nós nunca tivemos no orçamento do Estado uma rúbrica que falasse sobre verbas para ser aplicado na agricultura orgânica. Carimbada, verba carimbada para a agricultura orgânica. Deputado, nesse minuto que nos resta dessa conversa no Por Dentro da Política, falar que 2014 é o ano internacional da agricultura familiar, da ONU, da FAO. Inclusive, nós temos o brasileiro, né, José Graziano da Silva, que é o diretor-geral da FAO. O que falar sobre esse interesse planetário para uma agricultura orgânica e familiar mais próxima do cidadão, mais saudável, deputado? Eu estou dizendo, felizmente nós tivemos aqui a felicidade, nós temos mais de 30 parlamentares que fazem parte dessa frente parlamentar. Justamente nesse ano que se comemora isso, estamos trazendo para cá várias discussões, né? Agora essa última, inclusive, foi com os prefeitos e com os vereadores, e tenho certeza absoluta, nós estamos no caminho certo. É evidente que nós poderíamos acelerar um pouquinho mais, né? É que nem diz aquele ditado, se caminhar sozinho nós vamos chegar lá, mas junto pode ter certeza que é a garantia de nós atingirmos o mais rápido possível aquilo que nós almejamos. Muito obrigado, deputado Aldo Demarchi, por sua entrevista. Volte mais vezes, prestando contas do seu mandato. Muito obrigado. Obrigado. Esse é o deputado Aldo Demarchi, do Democratas. Você ficou por dentro da política. Muito obrigado por sua audiência.